Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, lá no livro de João, capítulo 2. Quero compartilhar com você uma porção da palavra, para a edificação da sua vida nesta noite. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei-a de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu quero meditar com você a respeito das lições que nos ensinam as bodas de Caná da Galileia. O Senhor Jesus vai a este momento, este casamento, e Ele nos ensina algumas lições através desta passagem da palavra de Deus. E a primeira lição que a gente pode aprender, a primeira ideia que nós temos aqui, é que o Senhor só vai onde é convidado. O versículo 2 fala que foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Até que nós convidemos Jesus para tomar conta da nossa vida e para entrar e operar maravilhas sobre cada necessidade, cada situação da nossa vida, Ele não entra. O Senhor Jesus tem um propósito para entrar em nossa vida. E este propósito é feito através de um convite. Então é importante que nós possamos convidá-lo. Quantas vezes Jesus está de fora, como foi pregado aqui há 15 dias atrás, no nosso domingo do dia 25 de junho, né? Jesus tentando entrar na igreja de Laodiceia e não conseguia, porque ele estava à porta batendo. Assim também, muitas pessoas desses dias, Jesus está fora das suas vidas, mas elas não sabem que basta apenas um convite. E essa é a função nossa como igreja, é mostrar para as pessoas que Jesus pode ser convidado para as suas vidas. Mostrar que quando for convidado, Ele está disponível, Ele vai entrar e Ele vai operar as suas maravilhas. Porque o Senhor sempre vai onde é convidado. Amém? Então nunca perca a oportunidade de convidar alguém, de convidar Jesus para fazer a parte da vida de uma pessoa. A segunda lição que a gente aprende aqui, queridos, nesta passagem, é que nós devemos levar nossas dificuldades diante do Senhor. O versículo 3 fala que faltou o vinho, então a mãe de Jesus vai até ele, né? Fala com ele, diz: eles não têm vinho. É como se a mãe de Jesus estivesse implorando ou clamando para que uma solução acontecesse. Sabe, nós muitas vezes temos dificuldades de levar os nossos problemas ao Senhor. Às vezes nós estamos vivendo um momento ou uma situação e a gente espera a situação acontecer para depois a gente levar o problema ao Senhor. Nós precisamos aprender a trabalhar preventivamente. A gente precisa aprender a trabalhar no começo do mês para alcançar resultado no fim do mês. Se a gente espera para o final, a gente pode até receber a bênção. Mas muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles poderiam ser minorados, poderiam ser melhor resolvidos, se já no começo nós nos colocássemos diante do Senhor. Eu sei que algumas pessoas colocam os seus problemas, as suas lutas e adversidades diante do Senhor, mas muitas vezes nós não fazemos isso inteiramente. E nós precisamos aprender a fazer inteiramente.
Talvez aí vale uma dica para você, é pegar aí uma caneta, uma agenda e começar a anotar quais são os problemas que você precisa enfrentar, quais são as lutas, as demandas, as situações, e você poder colocar diante do Senhor todas as coisas. Você concorda comigo que apesar de aquela festa precisar daquele vinho, aquela festa podia continuar sem o vinho? Você concorda comigo que aquele vinho, embora fosse algo supérfluo, era também importante para aquela festa? Então nós precisamos aprender a levar diante de Deus todos os nossos problemas, todas as circunstâncias que possam impedir a bênção do Senhor na nossa vida, todas as dificuldades que possam passar pela nossa vida durante o dia, nós precisamos aprender a levar diante do Senhor. Por quê? Porque nós temos dias que são bons, temos dias que são maus, temos dias que são muito complicados, e se a gente não parar e não levar essa demanda diante do Senhor, nós vamos tentar resolver essa demanda na nossa força, e nós não vamos conseguir. Naquela festa não havia possibilidade das pessoas, o dono da festa, ali o noivo, resolver aquele problema de imediato, porque o foco dele era outro, ou quem sabe porque também não tivesse dinheiro. Nós não sabemos o porquê que o vinho acabou. Talvez ele tenha comprado só o que deu para comprar, talvez porque ele convidou mais pessoas do que ele poderia ter convidado, nós não sabemos. Mas a grande verdade é que quando nós temos um problema, nós não temos o direito de ficar com o problema para nós. Nós temos a liberdade de levar o problema para o Senhor. Seja qual for o problema que nós estivermos enfrentando, nós precisamos sempre colocar o problema diante do Senhor. Levar este problema diante de Deus. Seja supérfluo aos olhos de uma pessoa, seja pequeno aos olhos de outra pessoa, mas somente quem está passando pelo problema sabe exatamente o que precisa levar o problema diante de Deus. Nós nunca podemos nos conformar com situações adversas, ou situações que nós estamos sendo afligidos, ou lutas que estamos passando, porque muitas vezes nos conformamos, e a gente não pode se conformar. A gente tem que clamar ao Deus que nós servimos, que nós cremos, porque Ele mesmo disse que quando nós clamássemos a Ele, Ele entraria com a sua resposta. Então, se nós temos um Deus que é sempre pronto para ouvir, um Deus que nós temos liberdade de entrar na sua presença e colocar diante dEle as nossas demandas, colocar diante dEle as nossas circunstâncias, por que não fazer? Por que não colocar diante dEle aqueles problemas que nós estamos enfrentando, ou que talvez a gente pense que vai enfrentar, ou talvez alguma situação que sai fora do nosso controle? Então essa é uma lição importante para a nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante do Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todas as nossas questões que envolvem a nossa vida, nós precisamos levar diante do Senhor. Eu quero que você compreenda um princípio importante. Embora Deus conheça, embora Deus saiba exatamente qual é o seu problema, embora Deus saiba exatamente como que você vai resolver, embora Deus conheça tudo que está em sua volta, Ele muitas vezes vai esperar você clamar por Ele. Então aprenda este princípio. Aquilo que você clama, você recebe a resposta, mas aquilo que você não clama, você fica no aspecto da ação de Deus, que você não clamou, e pela graça e misericórdia, Deus pode trazer a resposta, mas se você clamar, Deus irá trazer a resposta. Então, quem sabe alguém nesta noite tem preocupações na sua mente, no seu coração, que você não tem a resposta, mas o Senhor está dizendo para você, para clamar a Ele, levar diante dEle a sua dificuldade. A terceira lição que a gente aprende desta passagem das bodas em Caná da Galileia, é que Jesus sempre age no tempo certo. No versículo 4, Jesus olha para sua mãe e diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Ele estava naquele casamento para uma ação, mas de repente ali ele foi pedido pela sua mãe, clamou a ele para que ele fizesse algo, e ele agiu. E ele agiu porque ele entende também que era necessário operar naquele momento. Então Deus sempre vai agir, mas Ele vai agir no tempo dEle, não no nosso, mas Ele sempre vai agir no tempo certo. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável.
A vontade de Deus não é complicada, ela é simples, ela é boa, é perfeita e agradável, mas ela sempre vai agir no tempo de Deus e não no nosso tempo. Existem dois relógios no mundo, o relógio Cronos, que é o nosso relógio, e o relógio de Deus, né? O relógio que é o tempo de Deus, são uma outra medida de tempo, que é o tempo de Deus. Então nós precisamos aprender o tempo de Deus. Às vezes Deus não vai agir naquele momento, mas Ele vai de alguma forma compensar e agir naquela situação, mas Ele sempre agirá no tempo certo na nossa vida. Deus nunca chegará atrasado, e nunca nos deixará também de forma a ser envergonhados diante das lutas e dificuldades. De alguma forma Deus dará o socorro, de alguma forma Deus vai operar sobre as nossas vidas. Então a terceira lição que eu aprendo desta passagem de bodas do Caná da Galileia é que Ele sempre age no tempo certo. A quarta lição é que Deus prova e recompensa a nossa fé. Deus prova e recompensa a nossa fé. No versículo 7 ao versículo 10, nós vamos ler aqui algo interessante. Disse então Jesus para os empregados daquela casa: enchei de água estas talhas, e eles as encheram até em cima. Depois Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, ou seja, aquele que estava servindo, e eles o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, chamou o mestre-sala ao esposo. E aí no versículo 10 nós lemos que ele tentar dar uma explicação, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos já têm bebido bem, ou seja, já estão bêbados, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Ou seja, o que a palavra do Senhor está dizendo, é que quando nós agimos em conformidade com aquilo que Jesus fala, com a ordem dele para a nossa vida, nós vamos ver a nossa fé recompensada. A fé nunca deixará de ser recompensada. Deus recompensa, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus sempre recompensa aqueles que esperam nele. Isaías 64:4, a palavra do Senhor diz que nossos olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então nós sempre podemos esperar de Deus, e nós sempre podemos entender que Deus irá nos recompensar. A fé é um firme fundamento das coisas que nós esperamos. Então, se é um firme e é um fundamento, é uma base segura, é uma base sólida. Então nós podemos aplicar a fé em nossa vida e ver a mão do Senhor operando sobre cada um de nós. Então Deus vai provar e vai recompensar a nossa fé. Por que Deus vai provar? Porque Deus quer que nós demos passos de fé. Você concorda comigo que Jesus, não tem o menor sentido Jesus pedir para encher aquelas talhas de água? A água ali está entrando naquelas talhas, e não tem lógica, não há lógica humana da água ser transformada em vinho. Mas quem tem fé vai obedecer aos comandos ilógicos, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Nem sempre Deus vai agir pela lógica humana. Deus vai fazer o milagre através da nossa obediência. Deus vai fazer o milagre a partir do momento em que nós obedecemos, mesmo que a gente não entenda e não compreenda tudo o que Deus está operando. Mas Deus vai recompensar a nossa fé, Deus vai recompensar a sua bênção. Amém, queridos? A quinta verdade desta palavra, a quinta lição que eu aprendo, é que aonde o Senhor entra, Ele traz bênçãos. O versículo 10 fala sobre isso. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e de quando todos têm bebido, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Ou seja, a palavra nos mostra, queridos, que nós sempre podemos contar com a provisão sobrenatural do Senhor. De alguma forma Deus vai agir num ambiente, de alguma forma Deus vai agir numa situação, de alguma forma Deus vai trazer um milagre, Deus vai fazer algo que somente Ele pode fazer. E porque Ele entrou naquela situação, porque Ele entrou na nossa vida, porque Ele respondeu sobre cada um de nós, Ele vai trazer bênçãos para a nossa vida. Amém? Quem busca a bênção pode ter a bênção e não ter Jesus, mas quem busca Jesus tem Jesus e tem a bênção. Muitas vidas
estão apenas atrás de resultados. Essas pessoas, elas correm para lá e para cá, atrás de resultados, e elas têm até alguns resultados, mas quando elas têm Jesus, ela tem muito mais do que um resultado, porque Jesus não entra na sua vida para resolver um problema hoje e amanhã ele vai embora. Ele entrou na sua vida para estar contigo até a consumação dos séculos. Ele entrou na sua vida para nunca mais largar. Ele entrou na sua vida para transformar completamente. E aonde ele entra, ele muda e transforma em bênção. Amém? Glória a Deus. Sexta lição que nós aprendemos desta palavra. Ele concede o bom vinho por último. O versículos 9 e versículo 10 fala dessa realidade. O mestre Sala não entende que isso não é normal, o bom vinho ficou por último. O que significa que Deus sempre vai trabalhar em nossa vida, para que a gente possa colher algo que nós, a olhos humanos, não temos capacidade de colher. Nós não temos capacidade de realizar, mas Deus tem o poder de realizar sobre a nossa vida. Deus, Ele pode renovar a nossa mente, o nosso coração, Ele pode nos dar segurança nos dias inseguros, Deus pode nos dar condições de vida, quando nós não tivermos mais os recursos humanos e recursos financeiros em nossa mão. Deus, de alguma forma, sempre vai prover a nossa vida. E eu gosto muito de perceber como Deus faz isso. Nós temos aqui a missionária Marina, que vai completar 100 anos de idade agora, no mês de dezembro, e esta irmã foi, lá no começo da sua vida, ela foi amparada num orfanato da nossa igreja, lá no Rio Grande do Sul, né? Depois, ao longo dos anos, ela serviu como missionária, plantando igrejas por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa mulher foi tremendamente usada por Deus. Mas nos últimos dias da sua vida, e ela está viva ainda, né, ela tem sido tão ou mais cuidada do que foi no tempo passado. Porque sabe, irmãos, uma coisa que nós nunca podemos esquecer, é que o nosso Deus não é injusto. Deus, Ele cuida de nós, dos mínimos detalhes da nossa vida. Deus, Ele é especialista em levantar pessoas, para fazer algo para nós, que nós mesmos não teríamos capacidade de fazer. Deus, Ele cuida de cada necessidade da nossa vida. Então eu quero que você compreenda que assim como naquela festa, o vinho faltou, e o Senhor foi lá e fez um milagre, e deu a eles o melhor vinho, o Senhor também quer dar o melhor para você. O Senhor quer honrar a sua vida, o Senhor quer honrar os seus contratos, o Senhor quer honrar as decisões que você tem tomado diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que Ele sempre tem algo para nos surpreender. Eu não quero falar aqui do melhor vinho, eu quero falar que Deus tem sempre algo para surpreender a nossa vida. Deus tem sempre algo para surpreender a minha vida. Por isso, nunca se dê por acabado, nunca se dê por vencido. Ainda que você possa enfrentar um dia difícil, uma situação complicada, o Senhor sempre tem algo para nos surpreender. Amém? E a sétima lição que eu aprendo desse princípio da palavra de Deus, é que o Senhor sempre deseja manifestar a sua glória. O objetivo de Deus operar a maravilha na minha vida e na sua vida, não é porque nós merecemos, não é porque a gente orou 2 horas, 3 horas, não é porque a gente é simpático, porque é isso, é porque é aquilo, mas é porque cada problema, cada dificuldade que nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele não vê como um problema e uma dificuldade, Ele vê como uma oportunidade para a manifestação do seu poder e da sua glória. O desejo de Jesus é que todas as pessoas que nos conhecem possam reconhecer que foi Ele que fez, possam reconhecer que realmente nós não tínhamos capacidade, não tínhamos as condições, mas quando nós ousamos confiar nele, ousamos colocar pela fé o problema nas mãos dele, ele veio com a resposta, ele veio com uma ação sobrenatural, e ele vai operar para que o nome dele seja glorificado. Tem uma passagem interessante no Novo Testamento, que os discípulos, eles ficam perdidos, e eles perguntam: Jesus, o que aconteceu? Quem é que pecou para que essa criança tivesse nascido desse jeito? Né? Uma criança nasceu cega, e aí Jesus, ele responde para os seus discípulos: não foi nem o pai, não foi nem a mãe, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Então começa a olhar para cada problema que você enfrenta, olha como uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Todo problema que você levar diante de Jesus é uma grande oportunidade para a manifestação do poder e da glória do Senhor.
para que todos possam reconhecer que se não fosse Deus na sua vida, você não teria alcançado. O que Deus espera é que você, quando for elogiado pela solução que o Senhor operou na sua vida, você possa parar e olhar para as pessoas e dizer assim: muito obrigado, mas se não fosse o meu Deus, eu não teria chegado até aqui. Muito obrigado, mas se não fosse o meu Deus, nós não tínhamos tido esse resultado. Muito obrigado, mas se não fosse o meu Deus, nós não estaríamos neste lugar. Então, queridos, sempre entenda que todo problema que você está vivendo, todo problema que você enfrentará, sempre é uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. E a oitava e última lição das bodas de Caná de Galileia é que o milagre fortalece a nossa fé. O milagre fortalece a nossa fé. É interessante que no versículo 11, diz assim: Jesus então começou assim os seus sinais na cidade de Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E aí tem uma vírgula e termina a frase: e os seus discípulos creram nele. Olha, você para e pergunta: mas os discípulos não creram em Jesus quando largaram o barco lá, e o Jesus encontrou com eles e largaram o barco? É interessante, né? Mas talvez eles estavam caminhando com Jesus, eles tinham visto algum milagre, mas eles não tinham visto ainda nada assim muito sobrenatural. Qual foi a experiência que eles tiveram lá no barco de pesca? Lembra da chamada de Pedro? Eles pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Tentaram pescar e não conseguiram nada. Jesus disse para eles: bom, então lança as redes aqui que vocês vão pescar. E eles pescaram. Você concorda comigo que isso é um grande milagre? Mas você também concorda comigo que o milagre não é um milagre tão extraordinário assim? Porque afinal de contas é peixe, o peixe estava no rio, o rio estava lá. Você entende? Ou seja, para os discípulos que eram pescadores, aquilo era natural. Eu estou pescando, o que eu espero pescar é peixe. Não pesquei aqui, mas Jesus falou para lançar a rede ali, pode ser que ele entenda mais do que eu, então vou lá lançar a rede. O peixe estava aqui, não estava lá. Você entende que o milagre ali parece ser um milagre meio natural? Esse milagre gerou uma certa convicção no coração dos discípulos, o suficiente para eles tomarem uma decisão. Mas no fundo, o coração deles tinha uma certa dúvida. No fundo, o coração deles tinha talvez algum questionamento. Como é que é esse negócio de Jesus operar milagre? Que milagre que Jesus pode fazer na minha vida? Que milagre que é tão extraordinário que realmente só Deus pode fazer? E aí então, logo alguns dias depois, Jesus vai a essa festa e ali ele faz o milagre que é complicado. Porque você transformar vinho em água é fácil, né? É fácil transformar vinho em água ou não? Só colocar um pouco mais de água, você vira água, né? Vira água, tranquilo. Agora, um negócio complicado é fazer a água virar vinho. Você colocar água num lugar e você ver que depois aquilo saiu um vinho de alta qualidade, aí realmente é muito milagre. Então, queridos, o que Deus está querendo mostrar para mim e para você nesta noite? É que Ele está disponível para receber a sua demanda, o seu pedido, aquilo que você está colocando diante dEle. E Ele está desejoso de manifestar a sua glória através de qualquer problema que você colocar para Ele. Não se importe também com algo que assim, mas o meu problema é tão pequeno que não importa para Jesus o tamanho do seu problema. Jesus ele é poderoso para operar nos pequenos e nos grandes problemas. Ele é poderoso para curar uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de pé, para curar um câncer. Jesus é poderoso até para ressuscitar um morto. Não importa. E todo o problema que nós colocamos diante dele tem a finalidade de edificar a nossa fé, de nos chamar mais para perto dele, e como diz a palavra do Senhor aqui, neste momento, ela é importante para fortalecer a nossa fé. Deus sabe que você precisa ser fortalecido na fé nesse dia, então por isso Ele quer ouvir a sua oração, para que você possa ser fortalecido. Os discípulos saíram daquela festa com algumas boas respostas acerca de Jesus. Eles tinham visto Jesus fazer o milagre ali na pescaria, e agora eles veem Jesus fazer um outro milagre sobrenatural, transformando água em vinho. E isso foi algo tremendo
para fortalecer a fé dos seus discípulos, a ponto de a palavra do Senhor dizer exatamente no versículo 11, que eles então creram nele, né? Que eles então creram nele. Que bênção isso, queridos, saber que nós podemos crer no Senhor, porque Ele está ao nosso lado, Ele toma nas mãos as nossas dores, nossas lutas, as nossas dificuldades, quaisquer que sejam, e Ele entra com a providência, para que o nome dEle seja glorificado, e todos possam olhar para nós como testemunhas, não daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente vive, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero orar com você nesta noite. Se você puder, vem à frente. Nós estamos em poucos, vamos vir todos aqui à frente em nome de Jesus. E eu quero que você pense aqui comigo, qual é o problema que o Senhor precisa entrar com a providência neste tempo? Qual é a dificuldade que o Senhor precisa operar na sua vida para resolver, para restaurar? Qual é o problema que você precisa ver uma resposta do Senhor na sua vida? Situações que muitas vezes, aos olhos humanos, não têm saída. Aquele noivo não tinha dinheiro para ir comprar. E talvez se fosse mesmo com dinheiro, ele ia tentar comprar e não ia conseguir. Mas Deus proveu o melhor naquela festa. Porque o nosso Deus nunca faz gambiarra. Gambiarra quem faz somos nós. Mas Deus não faz gambiarra não, Deus traz sempre o melhor. Então clame a Ele pelo melhor. Mas eu quero que você pense num problema, numa situação que você precisa ver resolvida, numa situação que precisa de uma transformação da água para o vinho. Não é uma transformação qualquer, não é um improviso qualquer, não é uma solução que vai resolver o problema, assim como aquele vinho resolveu o problema naquela festa, e a festa terminou numa bênção. Pense nisso e nós vamos orar em nome de Jesus.